De Bem com a Vida, a sua rádio pela internet. Muito boa tarde, ouvintes. Rádio de Bem com a Vida.com, o seu spa musical para a alma. Hoje é segunda-feira, 26 de março, e nós estamos ao vivo em mais um programa, aqui com um convidado especial no estúdio da rádio, que vai trazer um assunto bem importante. Então, sempre temos alguma coisa que vai ajudar a expandir a consciência, fazer provocações, fazer interatividade com o público, né? E eu estou recebendo hoje aqui no estúdio o Djalma Lobo Júnior, né? Que ele é psicólogo clínico e parapsicólogo. Ele trabalha com mitologia de arquétipos masculinos e femininos e no seu métier aí direto com os seus pacientes, ele trabalha com psicoimunologia. E ele traz um assunto hoje muito interessante, que é a sombra. Nós vamos entender um pouquinho mais sobre o que é a sombra. Nós sempre falamos sobre isso, mas talvez não tenhamos a dimensão ou a ideia mais clara do que é a tal da sombra que nós tanto falamos. Olá, Djalma. Olá, boa tarde, Alexandre. Boa tarde, ouvintes. É um prazer imenso estar aqui com você. É muito prazer ter você aqui, né? Para a gente poder fazer um bate-papo. O Djalma, que é um cara que já tem bastante experiência no que vai falar hoje e bastante prática sobre isso. Djalma, o assunto é bem empolgante, né? Sim, é um assunto, e é até um assunto bastante polêmico, né? Muito. Principalmente nesse momento que nós estamos vivendo aí no país, e mesmo em nós, né? Nessa busca que nós temos constante de entendermos e essa busca sobre a nossa evolução. Perfeito. Então vamos lá, para começar o assunto, a primeira pergunta, assim, o que é essa tal da sombra que a gente tanto ouve falar, né? Parece que tem vários conceitos, mas quando a gente fala sobre a ótica ali do ser humano, do sistema psíquico, né? O que significa a sombra, Djalma? Tem muitos, e o Jung que trouxe melhor essa definição de sombra, né? O Jung psicólogo. Ele trazia uma imagem, na verdade, né? Que assim como a Terra tem um lado que está iluminada do Sol e outro lado que está na sombra, né? Ele usou esse termo sombra para mostrar tudo aquilo que está oculto, né? Tudo aquilo que nós, de certa maneira, não temos acesso. A sombra, ela significa a parte nossa, que nós negamos ou foi negada pela própria sociedade, pela nossa família. Ela foi negada e colocada a nível de inconsciente. Então, a sombra seria um aspecto de algo que nós rejeitamos, muitas vezes em nós mesmos, e que ela fica armazenada dentro do nosso inconsciente, né? A sombra, ela é considerada hoje um grande caminho. Quando nós falamos de integração com a sombra, nós, em qualquer parte do desenvolvimento nosso psicológico, nós temos que olhar, nós olhamos para ela. Né? Nós olhamos para essa sombra, que é onde nos causa muitas vezes tristeza, medo, raiva e dor. Né? Tristeza, medo, raiva e dor. Você que está chegando agora na nossa entrevista, aqui no nosso bate-papo com o Djalma Lobo Júnior, se você quiser mandar as suas perguntas aqui para o estúdio da rádio, é muito simples, tem 3 canais que você pode fazer isso. Uma delas é pelo nosso Facebook da rádio, que é o Rádio de Bem com a Vida. O outro é através do nosso e-mail, que é o contato@radiodebemcomavida.com. Ou então, através do WhatsApp da rádio, que o DDD é o 41, é o 99 667 6997, 99 667 6997. As perguntas você vai enviar por escrito, né? Nós não vamos poder ouvir em áudio, então mande por escrito, que eu pergunto aqui direto para o Djalma. Então nós estamos aqui falando agora sobre a sombra. O Djalma estava me falando que a sombra é um processo de negação e aquilo que nós colocamos no nosso inconsciente, que fica escondido ali. Por que negamos isso, Djalma? Qual é o motivo que nos faz negar essas coisas? Né? Veja só, para responder isso, vamos ter que falar como surge a sombra. Né? Perfeito. Então, a sombra, ela vem... Quando nós nascemos, né? Nós nascemos mais integrados. Né? Nós não temos uma noção de bem e mal, que é criado conforme nós vamos crescendo. Quando a criança ela começa a correr, por exemplo, né? Ela começa a correr e ela está livre correndo. E, de repente, uma pessoa fala, nossa, esse menino é muito levado, é demais, ninguém aguenta ele. O menino e essa criança, querendo ou não querendo receber isso como algo negativo, ele vai colocando essa parte dele negativa, o fato dele ser levado, ele não dar conta das coisas dele.
aquilo ele vai jogando aquilo para o inconsciente, né? O Robert Bly, ele tem uma ideia que eu acho muito bacana, assim. Ele conta uma história sobre a grande sacola que nós arrastamos atrás de nós. E nessa sacola começa na infância, quando nós vamos colocando, né, as coisas que são consideradas negativas, que são faladas da gente pela nossa família e depois pela sociedade nessa sacola. E nós vamos enchendo essa sacola, Mais tarde, a escola vai representar novas críticas para a gente, quando nós vamos nos comparar com outras crianças, né? E a escola, muitas vezes, aquilo que ela nos desperta muitas vezes para aquilo que nós não somos bons, para aquilo que nós precisamos melhorar, né? E para aquilo que a própria escola considera como defeito. E nós não aguentamos muito isso. E colocamos isso também para a nossa sacola. E nós vamos preenchendo a sacola. Cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Depois, na fase adulta, nós vamos enchendo essa sacola de muito mais coisas. E para que nós não tenhamos nós conseguimos lidar melhor com essas críticas, nós criamos modelos de tentar se afastar cada vez mais dessas partes que consideramos negativas, né? E até que chega um momento da vida em que nós vamos ter que olhar para essa sacola, porque esse peso vai fazer com que nós tenhamos sintomas, muitas vezes, né? E aí esses sintomas pode ser um relacionamento que não dá certo, pode ser um emprego que eu não fico, pode ser uma situação emocional que me toma de vez em quando, como ciúme, o próprio medo, a raiva que me toma, né? E ciclos de vida que eu vou repetindo que são negativos para mim. Então, Djalma, pelo que você está colocando aqui, dá para dizer que para nós não sermos rejeitados, porque nós acabamos tendo que se adaptar ao que os outros estão pedindo. Você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Então, para você não ser rejeitado, você acaba rejeitando partes de si para entrar num processo de aceitação. Exatamente. Nós fazemos isso naturalmente, né? A criança, ela sempre está buscando o afeto, né? Ela busca ser aceita. E a criança não sabe quem ela é, né? Quem vai construir essa criança são os familiares e os adultos que vão dizer para essa criança o que ela vai ser. Por isso que nós dizemos que a sombra não tem só aspectos negativos. Isso é bem importante, né? A sombra também, é verdade, a sombra, nós achamos muitas vezes que pelo fato de termos uma sombra, e todos temos, né? Que essa sombra só tem as partes negativas. Muitas vezes nós negamos na gente a nossa criatividade, o nosso avanço, nós negamos também a nossa felicidade, que também está na nossa sombra. Então, aquilo que está escondido, de uma certa forma, está disponível a hora que eu quero, que eu posso acessar ali. Só eu tenho que me dar conta que eu tenho isso. Sim, e muitas vezes, como a sombra, ela está numa parte inconsciente nossa, como nós sentimos essa sombra? Muitas vezes através da projeção, né? O que é a projeção? A projeção é quando nós colocamos nas outras pessoas ou em situações coisas que são nossas, que nos afetam. O Robert Bly, ele fala uma coisa, que esse conteúdo da sacola, por ser negado durante muito tempo, ele se torna hostil para a gente. Hostil? Hostil. De que forma, assim? Quando nós começamos a encarar a nossa sombra, nós vamos encará-la, né? Sempre encaramos, né? De certa maneira, e vamos encará-la mais, ela se torna, de certa maneira, agressiva a nós mesmos. Então, nós não conseguimos olhar isso na gente e nós olhamos no outro, em muitos comportamentos que nós negamos em cima do outro. Né? Então, muitas vezes, isso é comum, às vezes até de brincadeira, uma pessoa gritando, fala assim, eu detesto que você grite comigo, e a própria pessoa está gritando. Claro. E ela não percebe. Né? Quantas vezes na nossa sociedade nós estamos vendo isso, as pessoas apontam os dedos sobre determinados comportamentos do outro que ele também faz, e ele não percebe. Essa é a sombra existente, né? Que ela é projetada, ela é colocada em vários lugares, ou em situações, ou em pessoas, de modo que nós conseguimos lidar isso através do outro e não através da gente. Sim. E como que eu posso me dar conta nessa hora, então, né? Porque isso eu imagino que traga muito desconforto para quem está projetando, porque tu fica vinculado com pessoas ou com situações sem se dar conta disso. Sim. Muitas vezes nós vemos que a sombra, ou o processo de olhar a sombra, é um caminho à iluminação.
né? Podemos botar essa iluminação como uma forma de integração dessa sombra. Né? Quando nós conseguimos ver, um exemplo da Terra, que a Terra é iluminada por um lado, né? E ela está noite do outro lado, ela está dia de um lado e noite do outro lado, quando nós conseguimos integrar essa sombra e vermos que tem uma sombra, nós conseguimos ver o globo inteiro. Né? E sabemos que pertencemos a um globo inteiro. Quando nós buscamos, né, através do outro, e muitas vezes o que faz a gente despertar para a sombra, para olhar a sombra, são as dificuldades que nós sentimos. Né? Então, muitas vezes, nós olhamos para o outro, para uma situação, e aquela situação nos aflige profundamente. Né? Nós levamos para a cama aquela situação que nos deixa muito irritados, nos deixa muito magoados, muito tristes. Né? Nós levamos aquilo. Quando as pessoas elas começam a perceber que essa sombra ela começa a repetir, ela vai buscando ajuda. E no momento que ela começa a buscar ajuda e ela começa a se perguntar o porquê que ela repete tanto, ela vai ter que olhar essa sombra. E ela acaba olhando essa sombra. Né? Nós temos na nossa sociedade, quando a nossa sociedade ela é criada de uma forma em que nós aceitamos o bem e rejeitamos o mal. Né? Nós dividimos isso em bem e mal, em dia e noite. Bem e mal, nós separamos muito isso. Em muitas situações da nossa vida, nós buscamos o bem e esquecemos de olhar o mal, e rejeitamos esse mal. Né? E colocamos esse mal cada vez mais para dentro da nossa sacola. Esse mal é o que vai nos afligir. Né? Até por uma questão de equilíbrio, ele vai nos atingir cada vez mais. Quando nós olhamos somente para o bem, esse mal pode nos pegar inconscientemente. Né? Isso, alguns autores eles colocam isso como sendo tomados. Né? Nós somos tomados por comportamentos e situações em que muitas vezes nós achamos que jamais faremos isso. E nós somos tomados com isso. Nossa, então a gente pode perceber aí pessoas que muitas vezes estão combatendo assim com uma passionalidade, com muita energia, algum comportamento do outro, e de alguma forma isso já é um indicativo que ela está enganchada com a situação, que tem a ver com a projeção aí, né? Sim, toda vez. A gente pode falar que a história do preconceito ela é uma história de medo, né, do diferente, e também de uma projeção da sombra em relação ao outro, em relação àquilo que é diferente para mim. Né? Você vê que uma sociedade integrada, ou ela se forma por pessoas integradas, e pessoas integradas são pessoas que reconhecem a sua própria sombra. Né? Quando nós falamos de preconceito, e todos os preconceitos que possam existir, nós estamos falando o tempo todo de projeção da sombra em cima do outro. Né? O outro representa o mal. Então, a ideia é, se eu evitar o outro, né, eu vou viver somente no bem. E isso não existe. Claro. Nunca existiu. Né? Então, nessa sociedade múltipla que vivemos, quanto mais enxergamos o outro como perigoso, ou isso vem do outro, ou qualquer comportamento do outro, né, como perigoso, como algo que eu tenho que me afastar, eu estou cada vez mais preso a uma parte minha. Né? Eu estou cada vez mais inconsciente deste processo de sombra que é meu e que eu preciso olhar para ele para até diminuir a projeção em relação ao outro. Né? A partir do momento que essa sombra ela é olhada e eu consigo limpar e trazer essa sombra, né, à tona, eu paro de projetar isso nas pessoas ou situações. É esse que é o caminho. Sim, e a gente nota, eu tenho visto também pessoas que às vezes fazem um combate público contra determinadas situações. Né? Ou fulano que está combatendo as prostitutas, ou está sendo de uma certa forma homofóbico, ou enfim, né? Daqui a um pouco ele é pego em escândalos justamente naquilo que ele estava combatendo. Sim, exatamente. Né? Esse combate, a situação vem de uma espécie de inocência, né? De olhar de que se eu retirar todo o mal do mundo, eu vivo bem. Né? Nesse olhar, eu não me sinto responsável pelas situações do mundo. Né? Então, a gente vê que isso é um olhar bastante infantilizado, que nós acabamos tendo em relação ao mundo e os outros comportamentos. Todo comportamento preconceituoso, ele acaba tendo uma história. Né? Se você pegar qualquer pessoa que combata qualquer outra coisa, ela tem uma história daquilo ali.
né? Então, muitas vezes, a história vem lá da família, né? Então, às vezes, a pessoa que combate a prostituta, ela teve um pai ou um avô que vivia em prostituição, né? E que isso gerou uma dor e em vez dela trabalhar isso nela, de integrar isso aí de uma maneira, né, de reconhecer que esse era um problema talvez do avô ou do pai, ela tenta eliminar uma situação externa, né? Então isso ela vai, muitas vezes, por isso que é um comportamento inocente dela tentar buscar somente dentro de uma luz própria dela. Nós estamos falando aqui de questões que a pessoa assim não aceita, né? Ou está negando. Mas se a gente está falando também que a sombra contém aquilo que a gente não está olhando ou trazendo para a consciência, porque também você falou no início que podem ter ali talentos, habilidades, Sim. capacidades. E como que ocorre a projeção disso nos outros, né? Exatamente. Então, muitas vezes, vamos pensar numa criança em que ela é desqualificada, né? Em várias situações, né? Então, por exemplo, ela aprende que ela é burra, né? E muitas vezes ela vai ter que se esforçar muito, muito, muito para tentar não corresponder a essa expectativa dela ser burra, né? Seja lá o que significa isso para a criança. Ela vai tentar fazer de uma certa maneira, ela vai buscar, tenta superar isso, mas muitas vezes ela vai viver dentro desse padrão de que eu não consigo, de que eu não consigo entender, não consigo ler, não consigo fazer. E muitas vezes existe alguém ou algo, uma situação externa que faz ela integrar isso nela, que ela percebe de onde veio isso, e a partir do momento que ela entrega essa sombra, ela vê que por trás daquilo tem a grande inteligência dela, que nunca pôde sair por uma questão que estava social ou que estava uma pressão interna dela. E a partir do momento que essa inteligência sai, ela se liberta, né? Então, dentro da nossa sombra existe muita luz, né? Então, quando nós observamos a nossa sombra, e muitas vezes dentro da nossa sombra existem os nossos grandes talentos, que são sufocados desde a infância ou às vezes pela sociedade mesmo. Bom, nós falamos então de projeção daquilo que a gente rejeita quando a gente olha no outro e incomoda. E como que funciona nesse caso a projeção daquilo que é qualidade que a gente não reconhece em nós, né? Exato, muitas vezes nós admiramos isso no outro, né? Nós vemos muito o outro que tem e eu não tenho, né? Então isso às vezes vem dentro da admiração, às vezes vem da inveja. Né? Só. A gente coloca a base da inveja eu olhar para o outro e não aceitar que o outro tenha. Então veja aquele mecanismo que eu falei que era infantil, de eu eliminar o de fora para que eu possa não sofrer com isso. A inveja, a base da inveja, ela vem disso, né? Eu olho para o outro e não quero que o outro tenha aquilo que eu acho que eu nunca vou poder ter, porque eu gostaria de estar naquele lugar, mas tem situações minhas que me impedem de estar lá, né? Que eu mesmo me impeço. Então eu tento eliminar o outro. A nossa sociedade, a inveja ela é muito vista na nossa sociedade, né? Dos mais diversos lugares. Sim. Eu acho que no Brasil não existe lugar mais difícil para se fazer sucesso, né? Que qualquer pessoa que faça sucesso no Brasil, ela é alvo de crítica o tempo inteiro, né? Então, o tempo todo tentando desqualificar aquela pessoa. Isso pode ser um artista, pode ser um grande escritor, pode ser qualquer coisa. Sim. No Brasil. A gente vê essa projeção o tempo todo da inveja profunda que nós sentimos do sucesso. E somos muito aliados no fracasso. Né? Isso é uma característica do nosso povo. Quanto mais doentes ou fracassados nós somos, mais parece que nós temos apoio de que somos mais aceitos. É uma cultura do vitimismo isso também, né? Sim, sim. Receber atenção pela dor, assim, né? Exatamente. E nós somos muito unidos nessa dor, né? A gente vê, por exemplo, nos postos de saúde, uma coisa que é muito comum, a mulher está grávida, ela está muito feliz com aquela gravidez. E muitas pessoas sentam perto daquela mulher grávida e falam de quantas pessoas perderam um bebê e quanto o bebê nasceu assim, um assado, de modo como se fosse uma inveja daquela felicidade daquela mulher, né? Essa é a nossa sombra atuando. Nossa, então dá para concluir aí que a pessoa fica magnetizada com a outra pessoa ou pela aversão ou pela uma admiração, né? Exato. A gente pode ver, por exemplo, nossos ídolos, né? Nós colocamos e projetamos nos nossos ídolos situações que são nossas,
né? Que nós queríamos estar naquela vida daquele cara, porque nós sentimos a necessidade disso. Ou seja, a necessidade da atenção que ele possa ter, ou o dinheiro, ou qualquer coisa, ou a inteligência dele. Nós projetamos isso nele. Quando nós temos... É importante que nós tenhamos ídolos, né? É bem importante. E é importante também que nós olhamos para esses ídolos e tentamos, de certa maneira, reconhecer esse ídolo dentro da gente. Né? Quando nós começamos a reconhecer esse ídolo dentro da gente, reconhecer que das capacidades desse ídolo, ou então pelo menos seguir os caminhos, né? Existem algumas frases que falam assim, não siga um guru, siga os passos do guru. Né? Perfeito. Para que você possa integrar e ver que aquilo ali... Na verdade, se a gente falar em projeção, tudo na vida é projeção. Né? A projeção não é negativa. Qualquer contato humano ou qualquer contato meu com o mundo, ele é uma projeção. Né? Porque eu preciso dos meus órgãos sensórios para perceber esse mundo. Eu percebo esse mundo dentro de mim, não fora de mim. Claro. Né? E essas projeções, elas são boas ou ruins de acordo com aquilo que eu estou capacitado para perceber e para emitir para o mundo. Então tá aí o segredo das novelas, né? Porque você vai ou se magnetizar dessa forma assim com o mocinho e uau, como eu gostaria de ser, que nem fulano, que tem isso, que namora fulano, Beltrano, ou eu odeio o vilão, né? Você tá ali, é um jogo de sombras, é uma caverna de Platão, hein? Exatamente, é bem interessante isso, porque quando nós olhamos as novelas, elas acompanham muitos contos de fada. Sim, né? Total, os mitos. Então que nós dividimos em bons e maus. E se a gente vê as novelas, de certa maneira, as novelas têm assim, existe uma classe rica que normalmente é ruim. Né? E existe uma classe pobre na novela que normalmente é muito legal. Né? E existe uma luta dessa classe rica com essa classe pobre, e existe um mocinho que é apaixonado pela mocinha, ele só tem olhos para ela, eles têm amor à primeira vista. E aí eles vivem com muita dificuldade, que vai mostrando para os outros que o amor tem que ser muito difícil, muito pesado, e com muita inveja e muitas situações em volta, para que no final eles tenham um final feliz e vivam felizes para sempre. Sim. Essas são nossas novelas. O quanto que isso interfere nas nossas relações. O quanto que nós projetamos essa vida, que não é a vida real, dentro das nossas relações. O quanto nós queremos e viemos com essa sombra infantil do conto de fada e jogamos dentro da realidade e não bate. Né? Se nós falamos ou pensarmos hoje de tantos problemas de relações, elas vêm muito disso. Né? Algumas pessoas brincam que a culpa do problema das relações, para as mulheres a culpa são os contos de fada, é a Disney. Né? E para os homens é Playboy. Né? Nós projetamos a mesma coisa, a mesma situação nas mulheres. Sim. Né? Tu vai buscar aquela imagem idealizada ali, mas como tu nunca alcança aquilo... Sim, né? A perfeição, isso gera uma frustração. Porque o ideal, é uma ideia, né? E nessa ideia eu posso colocar qualquer coisa. O quanto que a mídia, de certa forma, ela manipula a gente através dessa... Nós estamos agora passando para a questão das fake news, né? Que são imagens e situações que são colocadas e que aquilo, de certa maneira, fala com a nossa sombra. Elas ativam emoções na gente. Ou raiva, ou medo, ou culpa, ou tristeza. São os 4 cavaleiros do apocalipse da nossa autoestima e da nossa mente. Quando a mídia, ela sabe mais ou menos usar isso. E as fake news é assim, eu coloco uma imagem qualquer, que pode ser uma montagem, falo uma frase instigadora ou uma frase que pode colocar uma indignação e as pessoas se levantam aquilo como se fosse verdade. Ninguém pega para perguntar se aquilo é verdadeiro ou não. Né? Então, o que usa isso? Usa uma projeção. A mídia utiliza dessa nossa ignorância para ativar a nossa sombra. Vira uma manipulação de... Sim. De informações e de comportamento. Vamos lá, temos pergunta aqui, ó. Opa. Você que quer mandar a sua pergunta, muito simples, pode ser pelo WhatsApp DDD 41 99 667 6997. Nós estamos com o ouvinte Beth aqui de Curitiba. Olá, Beth. Beth que é ouvinte assídua, está sempre mandando perguntas. Gratidão aí, Beth. Ela fala o seguinte: boa tarde. Eu sinto que minha sombra, de alguma forma, está ligada a comportamentos negativos. Pessoas negativas que se fazem de vítima e chegam a ser falsas. Eu odeio mentiras. Eu sempre me afastei dessas situações ou pessoas. Mas agora estou precisando enfrentar isso, cuidando de uma ou mais pessoas de minha convivência diária.
na família. Eu fico irritada, fico muito mal ao lado dessas pessoas, já vem melhorando, mas ainda é difícil. Como lidar com esta minha sombra? Olha, né, ela falou de uma coisa que é um sintoma da sombra, né, que é a irritabilidade. Né? Às vezes, para lidar com isso, eu tenho que... Eu não posso falar diretamente para ela, né, que teria que ver toda a situação dela, né, para poder ajudá-la. Mas muitas vezes nós começamos a olhar para a gente, né? Aquilo, quando em vez de eu olhar para a projeção ou para as pessoas que me irritam, eu me pergunto por que eu me irrito. Esse é o começo de um caminho. E eu posso muitas vezes de resposta falar, não, porque o fulano faz isso, isso, mas mais uma vez eu pergunto por que eu me irrito? Qual é a sensação da irritação? Onde que ela está no meu corpo? O que o fulano faz que é um gatilho para liberar essa irritação que já existe em mim? Né? Por que eu preciso tanto da absoluta verdade? Né? Porque atrás disso pode existir o meu inocente, a minha inocência, que quer acreditar em todo mundo o tempo todo. E que em algum momento no passado, esse meu acreditar ele foi solapado por alguma coisa, alguma mentira no passado. E eu, a partir desse momento, eu crio um padrão de comportamento de que ninguém pode mais mentir para mim. Claro. Mas o meu inocente quer isso. Né? Porque eu acredito piamente, posso acreditar piamente nas palavras das pessoas. Né? E quero fazer isso. É uma forma de buscar a minha inocência. Quando nós olhamos para a gente e perguntamos para a gente por que isso me irrita? E aonde me irrita, aonde está no corpo, existem várias e várias técnicas que podem começar a liberar isso. O Ho'oponopono, que fala me perdoe, eu sinto muito, eu te amo, sou grato, quando nós fazemos para esses sentimentos, eles começam a aliviar esses sentimentos. Né? Porque, na verdade, não é o gatilho das pessoas que tem que modificar, é o porquê que eu me irrito com aqueles gatilhos. Claro, porque isso poderia ocorrer, como a gente estava falando agora, com uma novela, com um filme, né? Você Exatamente. sentir essa mesma dificuldade com a pessoa que está ali representando, né? Com aquela imagem, com aquela ilusão, na verdade, né? Exatamente. E perceber que, como tudo é projeção, né? As pessoas que estão fora também são projeções da minha sombra e da minha luz também. Né? E elas também são projeções. E no momento que a pessoa fala ou age ou tem um padrão de vitimismo, por exemplo, que isso me irrita tanto, eu tenho que olhar por que eu estou numa posição muitas vezes do salvador, que aí eu atraio cada vez mais as pessoas vítimas para mim. E eu quero ajudar e daqui a pouco, por trás disso, eu posso querer um retorno. Né? Seja atenção, seja carinho, seja reconhecimento, que às vezes fica isso no meu inconsciente. E quando não vem, isso me irrita profundamente. Eu gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, então. Quando você quer algo, mas não fala diretamente o que você quer. É mais ou menos isso? Sim. Né? Muitas vezes nós não temos acesso de uma clareza muito grande sobre aquilo que nós queremos. Entendi. Mas nas relações... Né, em algumas relações, eu posso querer, através disso, algum tipo de reconhecimento, como citei agora. Né? O reconhecimento, ou então, às vezes, o afeto. Eu estou em busca do afeto. E isso me faz um comportamento de juntar com pessoas ou com situações que vão ativar, em algum momento, essa vítima, e eu acredito na vítima, e, de repente, essa vítima eu vejo que não é vítima. Né? E eu caio isso, que o problema não é isso acontecer algumas vezes na vida. Né? O problema são as repetições constantes que vêm disso. Né? Essas situações, elas são alertas ou são placas indicadoras daquilo que eu preciso trabalhar. Né? Quando nós começamos a trabalhar com a nossa sombra, nós começamos a agradecer muito esses gatilhos e essas pessoas que aparecem na nossa vida. Porque elas nos despertam, elas têm mais a chance de nos despertar para a nossa evolução do que as pessoas que são super legais e que não criam nada com a gente. Bom, isso que você está falando, então, tem muito a ver com aquilo. Se você não consegue lidar com um determinado tipo de pessoa em um relacionamento, muitas pessoas vão trocando de relações e daqui a pouco lidam com a mesma situação, encontram a mesma problemática, a mesma... Até que cai a ficha que o problema não está no outro, né? Sim. A gente vê isso muito na psicoterapia, né? Às vezes as pessoas chegam no consultório com uma série de repetições. Tem pessoas que falam assim, não, eu tenho um dedo podre para relacionamento.
né? E muitas vezes nós começamos a ver as pessoas com quem que essa pessoa se relacionou, e essas pessoas têm o mesmo comportamento e agem da mesma forma. Né? Então, eu vou dar um exemplo aqui de talvez a pessoa busque uma pessoa alcoolizada. E ela começa a ter várias relações com pessoas que são alcoolizadas. E que mesmo que a pessoa no começo da relação não apresentava esse comportamento, depois de um tempo começa a apresentar. Né? E muitas vezes nós olhamos para isso e buscamos quem é a pessoa que estava lá atrás alcoolizada e o que quer através disso. Né? Às vezes a relação com a pessoa alcoolizada é a relação que eu estou buscando inconscientemente de uma pessoa que está adoecida e que de alguma maneira o meu amor vai curá-la e ela vai me ter uma gratidão eterna comigo e nunca vai me deixar. Isso é uma das coisas, né? Não é uma regra isso. É uma fantasia. É uma fantasia. Mas que nós temos um movimento que isso realmente funciona. Né? Nós temos uma visão do amor na nossa sociedade que é muito deturpada. Nós achamos que o amor ele é a resposta para tudo, e nós achamos que o amor justifica qualquer coisa. Né? Quantas pessoas nós pegamos que são espancados ou que têm relacionamentos horríveis, não é só as mulheres e homens também, né? Que quando eu pergunto, mas por que você está com essa pessoa? A pessoa fala, porque eu amo. Sim, né? Ama o outro, mas consegue se amar para... Exatamente. Né? Mas por que você ama uma pessoa que te faz mal? Sim. Aí a resposta é sempre, eu não sei. Né? Eu não sei. E nós buscamos lá atrás. Né? E lá atrás nós vemos que essa relação, às vezes, é uma relação de como as mulheres ou os homens são acostumados a se relacionar dentro daquela família. Estou preso dentro de um campo familiar que permite, muitas vezes, aquele grau de sofrimento. Ou então, eu tive uma situação no passado em que meus pais sofriam, ou meu pai, minha mãe sofriam dentro de uma relação, e eu repito essa relação na minha vida como uma forma de redenção da relação antiga. Ou seja, eu chego até uma situação muito próxima àquilo que meus pais viviam e é como se eu quisesse dar uma solução para aquilo. Né? E eu trago muito dos meus familiares, da minha família, aquilo não vivido. Jung falava isso, né? Os filhos vivem a vida não vivida dos pais. Então, tanto o caso esse que você está falando agora, que você falou até do álcool, né? E quanto lá das prostitutas, que realmente você pode ter alguma coisa que era do seu avô, do seu bisavô. Dá para dizer que isso é uma sombra da família? Sim, nós temos uma sombra pessoal, né? Podemos dizer assim. A sombra pessoal, como eu falei, é tudo aquilo que nós negamos na gente, né? Pode ser coisas boas ou coisas ruins. A nossa família, ela também tem uma sombra, e que eu estou imerso nessa sombra familiar, que é tudo aquilo que é negado na família. Né? Muitas vezes nós pegamos histórias da família em que existiu uma pessoa que saiu do padrão familiar e que foram expulsas da família. Gravidez, alguma relação homossexual no passado e aquela pessoa foi retirada da família. Abortos, né? E a família tem um segredo. Né? Quantos casos de abuso? Hoje nós estamos pipocando casos de abuso, né? E na mídia o tempo todo aparecendo, e isso sempre existiu. Não é uma coisa do momento atual. O que está vendo é que essa sombra está eclodindo, né? De uma coisa que era um segredo familiar, que não se falava nisso no passado. Sim. Então nós temos uma sombra familiar. Né? E essa sombra familiar é assim, a família, ela de certa maneira, eu vou falar, foi feita, né? De uma maneira talvez errada, mas a família, ela tende sempre ao equilíbrio. Né? E se algum acontecimento foi feito muito pesado, os descendentes dessa família vão, de certa maneira, tentar equilibrar aquilo ali. Né? Então a gente pode se perguntar, isso é só não existe estudo que eu fiz em cima disso, mas a gente pode se perguntar quantas pessoas que hoje fazem direito, né? E que tiveram na família as pessoas que não foram muito direitas. Sim, né? sim. E assim para todas as profissões. Muitas vezes nós buscamos a cura do outro para curar algo da nossa família. Muito interessante isso. Bom, já que a gente está falando de sombra pessoal, sombra familiar, vamos expandir um pouquinho, né? Como é que a gente vê o cenário da política aí? Porque existe muita sombra hoje que está vindo à tona. Aliás, eu vi algo que eu recebi aí numa das redes sociais, que esse ano é um ano
E se não me engano, se não me deixa mentir sozinho aqui, Djalma, que Júpiter estaria transitando em Escorpião. Sim, sim. Então Júpiter tem a ver com um processo de expansão, e Escorpião é aquilo que é profundo e que também pode estar vinculado com uma parte sombria. E que agora começa a vir muito à tona as sombras de todos e as sombras públicas, né? E a gente começa a ver hoje na nossa política brasileira muitos escândalos, muitos roubos, que agora está ficando a olhos vistos, né? Que está vindo do porão para a gente olhar com clareza sobre isso, né? Usando essa imagem do escorpião, né, quando se estuda astrologia, muitas vezes dão um conceito ou uma imagem para que a gente possa entender aquele signo, né? Escorpião é visto assim como um poço de água limpa e que existe um lodo e embaixo desse lodo um tesouro. Uhum. E para que a gente possa acessar o tesouro, nós temos que sujar a água. Uhum. Né? Na nossa sociedade, na nossa política, está acontecendo isso. Uhum. Né? As pessoas têm uma certa ideia, e isso faz parte da nossa inconsciência, de que as coisas estão acontecendo agora. Nós temos uma impressão de que hoje é muito pior do que antes. Né? O que acontece é que a nossa ignorância, sabe, ela está sendo solapada até por tudo que está vindo à tona. Né? Então, a partir do momento que nós vemos que a sombra do poder muitas vezes se faz no roubo, sabe? O que nos impressiona é o roubo, né? Que não deve existir de espécie nenhuma, mas é o roubo de pessoas que têm demais, né? Com uma sede de poder como se não tivessem nada. Claro. Né? Então, isso nos espanta. Né? Como o poder ele pode corromper, de tornar uma classe que pode estar acima do bem e do mal e que eu posso fazer qualquer coisa. E a partir do momento em que isso começa a surgir, né? Nós tivemos bem agora, nós temos uma projeção da sombra, por exemplo, na esquerda. Eu vejo muitas pessoas falando da esquerda como se a esquerda fosse depositário de todo o mal e os outros, todo mundo, o depositário do bem. E, na verdade, o que nós vemos o tempo todo é que todos são iguais e fazem a mesma coisa. Né? E as pessoas muitas vezes não percebem isso, né? De que existe um grande problema na nossa política. Problema que vem da nossa projeção. Nós queremos que os políticos resolvam os nossos problemas. E muitas vezes como se fosse um pai para resolver o meu problema. Sim. Né? Eu não me vejo atuante em que aquele sistema também me pertence e eu também tenho que ter uma atuação disso. Eu vejo muitas vezes eles para resolver o meu problema e fico muito magoado com esses pais e mães projetados que eles não estão fazendo direito ou estão roubando e não me dando. Né? Nós vemos também um processo da sombra quando eu grito muitas vezes contra a corrupção e tenho atos de corrupção, né? Quando eu furo sinal, quando eu burlo o imposto de renda, quando eu faço uma série de coisas que também eu faço parte da minha corrupção, mas essa eu não enxergo, né? E também como eu enxergo e minimizo que quando eu tenho políticos amigos, mesmo que sejam ladrões, que o roubo deles é menor do que o roubo do outro. Né? A sombra do poder, o poder ele bem utilizado, né? Se podemos falar isso, ele é fantástico. Mas ele, a partir do momento que ele é utilizado em forma de sombra, ele se torna isso que nós vemos. Né? Então, a política brasileira, a solução da política brasileira, se é que pode falar isso, né? Ela não está na política, ela está em nós. Né? Sim, você traz uma coisa agora bem importante quando você fala assim que o outro tem que resolver a minha situação, eu estou esperando que o outro resolva, ou o outro tem que me salvar. Então, você transfere essa responsabilidade lá para fora. Então, acho que uma das formas de talvez assumir ou tomar consciência da sombra e fazer a mudança é assumir responsabilidades. Né? Sim. Né? O que fica difícil muitas vezes para nós assumirmos a nossa responsabilidade, e aí sim um caminho da sombra, é que nós temos uma coisa chamada culpa. Né? Okay. Isso nós não lidamos bem. Nós achamos que responsabilidade e culpa é a mesma coisa. Elas não são a mesma coisa. A responsabilidade e culpa, eles são coisas completamente diferentes. A culpa, ela é uma energia que nos dá um sentimento muito ruim, e para que a gente possa se livrar dela, nós criamos autossabotagens. Né? Nós temos que ser punidos pela culpa. Né? Assim como nós apontamos o dedo e queremos culpar os outros e punir os outros da culpa. Né? A responsabilidade é uma outra coisa. Na responsabilidade nós crescemos. Nós podemos perceber
de que eu posso errar também naquilo e que eu posso nunca mais errar a partir do momento que eu tenho consciência do meu erro. Né? O fato de não lidarmos bem, termos a culpa, faz com que a gente jogue a culpa para dentro dessa sacola da sombra. Né? Então, nós não conseguimos lidar com ela. E aí, colocamos para que o mundo se resolva. Né? Você vê como é uma atitude infantil. É como uma criança sentada esperando que a comida venha. Sim. Né? Nós temos essa atitude. Totalmente passiva, né? Exatamente. E nós brigamos. Nós, como crianças birrentas, nós xingamos, fazemos passeatas em Facebook, né? Gritamos, berramos o tempo todo e não queremos ver o outro tendo uma ideia contrária. Porque nós somos crianças birrentas que nós queremos que essas pessoas de poder, ou essas pessoas que representam o poder, resolvam a minha situação e me dê o paraíso ou a paz sem que eu faça nada, né? O brasileiro, ele está saindo da sua infância, né? Eu acredito nisso, e ele está passando por uma adolescência enquanto povo. Por isso que as figuras de autoridade estão caindo todas, nossas, né? E não vai restar nada, nenhuma figura de autoridade. Só vamos restar nós mesmos. E aí nós vamos já estamos deparar com a nossa sombra definitivamente, né? O brasileiro é um povo muito pacífico e sorridente, né? Ele é visto no mundo como uma pessoa muito boa. Mas quando nós vivemos aqui, nós vemos a nossa agressividade, a nossa violência, né? A nossa maldade, né? Que é muito inerente da gente ainda. Enquanto nós não olharmos isso com carinho, né? Com verdade, né? Com verdade, né? De olharmos que somos assim também, né? E temos responsabilidade nisso tudo, nós nunca vamos poder crescer e sair dessa adolescência. Sim, porque aí entram máscaras, né, Djalma? Você mantém uma imagem de algo, mas lá por dentro tem um outro sentimento. Sim. Que você talvez não aceite, que se projeta lá fora. Exatamente. Nas outras pessoas. E aí começa uma grande confusão, né? Não só para você, mas com as pessoas com que você está envolvido. E imagina se isso causa confusão na família. Quanto mais vai crescendo isso lá na sua cidade, na sua nação, enfim, na sua cultura, isso vai tomando volumes desproporcionais, né? Você vê, por exemplo, nós quando começamos a olhar a sombra, nós podemos olhar a sombra em todas as atividades humanas, né? Nós podemos olhar a sombra no nosso trabalho, dentro da nossa família, a sombra do casal, né? Dos relacionamentos. Né? Nós podemos falar aqui de 12 aspectos. Eu estou falando 12 porque são inúmeros, né? Sim. Mas 12 que nós podemos olhar a nossa sombra. A nossa sombra pessoal, quando nós olhamos a nós mesmos, ou evitamos de olhar a nós mesmos, né? A nossa sombra da nossa segurança, né? Ou seja, aquilo que me deixa inseguro perante a vida. Só aí vem muita coisa. Claro. Né? A sombra da imagem que eu passo e da imagem que eu gostaria de passar. Né? Nós temos muito isso. Quantas coisas nós achamos que o outro pensa da gente isso ou aquilo, ou nós queremos que o outro pense da gente isso ou aquilo. Sim. Né? Isso nos deixa muito seguros. A sombra familiar, que já falamos. A sombra da nossa própria criança, né? Daquilo que nós passamos na nossa infância e que quanto que aquilo influencia na nossa vida de adulto, né? Com ideias, imagens. A sombra da saúde, né? Quanto nós olhamos hoje, hoje quando nós vemos as doenças, né? Muitas pessoas percebem ainda a doença como se fosse castigo, né? Então. E não chamados. Para que a gente possa olhar um pouco mais de nossas atitudes ou nossas situações, ou vemos aquilo como uma forma de crescimento, né? Nós olhamos ainda como um castigo, como se inocentemente pessoas muito boas e pessoas que rezam ou pessoas que são muito certinhas, elas não ficassem doentes nunca, não ficariam doentes nunca, né? Então aí nós não entendemos isso. Nós temos uma projeção das sombras de relacionamentos, né? Das sombras do relacionamento, entre o meu relacionamento idealizado e relacionamentos que realmente eu tenho. A sombra da nossa sexualidade, essa é uma sombra profunda, né? Falou de escorpião, é uma sombra profunda que nós temos, né? A nossa sexualidade não é livre. Nós somos um povo que nós somos muito sensuais, né? E muito pouco sexuais. Sim. Né? Nós temos 1000 tabus, 1000 preconceitos em cima da sexualidade e ao mesmo tempo expressamos a sexualidade na nossa fala o tempo inteiro. Né? A sombra do trabalho, né? E daquilo que é das empresas e das situações que eu estou e das empresas que existem.
né? A sombra do próprio reconhecimento do meu papel no mundo, né? Quanto nós temos no mundo que as pessoas que acham que aquilo que é coletivo não é de ninguém, em vez do pensamento que aquilo é de todo mundo, né? E a sombra da espiritualidade, que também é muito grande, né? Quando nós pensamos que pessoas e religiões que agem em nome de Jesus, de Buda, enfim, de muitos seres que falavam sobre humildade, sobre caridade e que agem completamente diferente, né? Não, isso você está falando dessas sombras individuais. Chega um momento que elas começam a se sobrepor, né? Quando você traz aí, por exemplo, a sombra da sexualidade com a sombra do trabalho. Sim, sim. Né? Que coisas que ocorrem que a gente está muito acostumado. Ou então da sexualidade com a religião. Né? Exato. Exato. Né? Quando nós... algumas religiões cristãs, elas se fundamentaram na condenação ao sexo. Sim. Né? E por se fundamentar na condenação ao sexo, porque tinha um pensamento de que tudo que era valioso ou era da luz era espiritual. O corpo pertencia à sombra. E logo ele era demoníaco. Sim. Né? Porque foi criado atrás uma mitologia de duas entidades. Deus, que era totalmente luz e bom, né? E para que a gente pudesse corresponder, porque existia o mal no mundo, foi criada uma entidade do mal, né? E o corpo valia a entidade do mal, né? A sexualidade se tornou do mal, e nós temos 2000 anos disso, como algo do mal. Então, tudo que vem, né, da sexualidade que é reprimida, ele explode, né? Ele explode dentro dos trabalhos, como você falou, dentro das cantadas dentro do trabalho, do olhar de que determinadas profissões elas são mais fáceis para conseguir que eu consiga algo ou não, né? Ela explode dentro das religiões quando nós vemos, por exemplo, situações de pedofilia da Igreja Católica ou da sexualidade da Igreja Católica explodindo o tempo todo, né? Como nós vemos a sexualidade também nos evangélicos explodindo de uma maneira, apesar deles terem uma outra interpretação um pouco da sexualidade, mas nós vemos eles falando sobre caridade e dom e ao mesmo tempo com aquela gana do dinheiro o tempo todo, formando empresas religiosas e não religiões, né? Nós vemos que cada vez que isso é suprimido, né? Como eu falei anteriormente, isso explode das mais diversas maneiras. Claro, no momento em que você já culturalmente nega aquilo que é proibido, você já joga para a sombra. Exato. E você está fomentando que aquilo ali possa vir com mais força, né? Porque é uma coisa instintiva, né? A sexualidade tem uma coisa de pulsão instintiva. E você vê, quanto nós mais falamos sobre uma coisa, mesmo negando essa coisa, porque essa coisa nos incomoda. Elas estão dentro da nossa sombra, né? E por isso, por nos incomodar, né? Essa coisa começa a ser projetada. Então, a gente via muitas vezes daquelas mulheres ou daqueles homens que condenavam determinadas situações no outro, né? Através da roupa curta da mulher, através de algum comportamento que tem que ser masculino ou feminino, né? Como uma forma de que daquilo nunca aflorar, né? Daquilo se manter cada vez mais escondido. A gente vê, por exemplo, existiu nos Estados Unidos há pouco tempo, e agora está mudando de novo, né? Uma situação em os gays no exército, né? Americano. Então, a função deles era o seguinte: se você não fala que você pode ficar. Olha só. Então, se você for colocar isso dentro da sua sacola, não tem problema. O problema é quando você traz à tona. E na nossa sociedade é a mesma coisa. Nós até fechamos os olhos, muitas vezes, para determinados comportamentos em que as pessoas não expõem. O que está tendo agora é a superexposição das minhas sombras. Então, eu mostro para as pessoas as minhas sexualidades, eu mostro para as pessoas os meus comportamentos, e muitas vezes a sociedade, ela assustada, muitas vezes, porque eu não quero ver isso, ela cria um movimento de combater aquilo. Sim, total, né? Bom, quando eu prestei o serviço ao Exército, na década de 80 lá, pelo menos 2 graduados foram expulsos, né? Um deles era o subcomandante. E assim, não foi divulgado nada oficial, mas todo mundo sabia por que ele tinha saído, né? Subcomandante, ou seja, era o subcomandante de todo o regimento. Foi pego lá numa relação com um soldado dentro da enfermaria, né? Mas só que assim, agora,
quando era logo em seguida expulsaram um outro que era cozinheiro porque tinha roubado 1 quilo de café. Era aquele escarcéu todo, assim, arrancaram os botões da farda, conduziram até... né? Então, às vezes, tu desvia para um outro lado para não falar aquilo que está sendo escancarado na liderança, né? Exatamente. Sargentos também que foram... Enfim, era uma coisa muito difícil de lidar com esse instintivo. Exatamente. E nós temos, veja só, esse comportamento da negação, né? Total, então, né? quando eu citei um pouco da doença, né? Só para trazer para esse assunto também, um pouco da doença, a Elizabeth Kübler-Ross, quando ela falava sobre a morte ou morrer, ela trazia dos 5 comportamentos, ou das 5 etapas sobre a morte e morrer, né? Em que ela trazia do movimento da primeira, da negação, né, em relação a uma doença grave ou sobre uma doença sem cura, ela botava a primeira pessoa teria a negação, né? Depois a barganha, que seria as trocas que são feitas por aquilo, né? Isso pelo olhar da pessoa passando por isso, né? Depois a raiva, depois ela passava por um processo de depressão e depois a aceitação, né? Nós podemos pegar esses 5 caminhos, né? Vamos colocar assim, da Kübler-Ross para tudo na vida. Que interessante, inclusive com a sombra, né? Com a sombra, principalmente, né? Nós muitas vezes negamos a nossa sombra e a sombra do outro, né? Nós negamos isso. Depois nós barganhamos, né? E isso nos relacionamentos fica muito claro, né? Como nós barganhamos isso muitas vezes. Então eu mudo meu comportamento achando que o outro vai mudar. Eu faço alguma coisa achando que o outro vai mudar aquilo ali, né? A terceira é a raiva profunda que eu tenho daquilo e os comportamentos que vêm em cima da minha raiva, né? Eu não trago isso para o meu adulto. Eu deixo que minha criança e minhas emoções tomam conta das minhas relações, né? Mais tarde a depressão, que a depressão é a falta de energia daquilo, né? E muitas vezes depois a aceitação de que eu tenho um problema. E na aceitação, em relação a algumas doenças, é na aceitação que nós vemos muitas curas acontecendo. Não necessariamente físicas, mas principalmente as psicológicas. Sim, sim. Perfeito. Temos aqui pergunta de ouvintes. Vamos lá, daqui de Curitiba. Sou Mauro. Como bloquear a sombra dentro de um ambiente de trabalho, onde a soberba é muito grande e as pessoas que se acham superiores fazem com que você se sinta rebaixado e trabalhe com medo o tempo todo? Olha só, Mauro. Mauro, ele está dizendo que é o seu conhecido, seu amigo. Opa, Mauro. Às vezes, você trouxe uma coisa bastante importante, né? Que é as pessoas e o olhar em relação que as pessoas à minha volta estão com soberba e diminuindo, né? Como eu falei, nos diminuindo. Como eu falei da outra vez, em vez de olhar para o outro, olhe para esta sensação interna, né? Olhe para que esse sentimento, por que isso é o gatilho da sua diminuição? Qual é a história que tem nisso? Né? Porque você, veja só, se existe um trabalho, né, que isso está acontecendo para você, você pode se perguntar várias coisas, né? Primeiro, por que isso te incomoda, né? E se isso for um clima ou uma cultura da empresa ou do local que você trabalha, por que você continua lá? Né? Porque você é livre para sair disso aí. Então, quando você traz essa pergunta para você, por que eu sinto isso? Né? Muitas vezes pode ter uma história aí atrás tua, sabe? E de que as pessoas, muitas vezes existe uma idealização de como as relações funcionam, né? Eu não me vejo, às vezes, no papel que eu me coloco naquilo ali, né? O que é uma pessoa ser soberba? É uma pessoa dizer que ela é melhor do que a outra, né? Muitas vezes nós vemos na atitude soberba, na atitude arrogante, na verdade, uma autoestima muito baixa. Os arrogantes, eles têm esse comportamento não por serem melhores, mas uma defesa que eles têm da sua autoestima muito baixa. Então eu posso entrar na vítima, com minha autoestima muito baixa, ou eu posso entrar no arrogante, fingir ou achar que eu sou melhor do que as pessoas e falar e agir como se eu fosse melhor, né? E tem pessoas que acreditam realmente que são melhores, né? Mas elas chegam um momento que elas se deparam com isso, que na verdade elas nada são ou são muito pouco, né? Que aquilo é apenas uma casca. Então as perguntas que eu faço, como lidar isso? Eu não tenho como mudar o mundo, eu tenho como mudar a mim, né? E aí olhar para mim e perguntar como eu posso, o que eu estou fazendo aqui e como eu posso modificar isso na minha vida.
Perfeito. Vamos lá, temos aqui a Adelita. Adelita manda só recados assim: estou acompanhando o programa, está sensacional. Parabéns. Olá, Adelita. Obrigado. Obrigado, Adelita. Temos a Beth novamente. Ela disse assim: é possível identificar qual a sombra do coletivo? Neste caso, a sombra do país, do Brasil? Sim, eu falei um pouco agora, né? Nós temos um país extremamente complexo, né? Nós temos um país continental. Né? Então, nós podemos ver que nós estamos num país tão gigantesco que é difícil tentar resumir o que é o brasileiro. Né? E abarcar nisso o brasileiro que mora no Amapá com o brasileiro que mora no interior do Rio Grande do Sul. Né? Todos nós somos brasileiros, mas temos uma coisa, né, do Brasil. Nós somos um povo que nós temos uma autoestima muito baixa. Né? E por isso nós somos muitas vezes muito arrogantes. Nós olhamos para os Estados Unidos com uma certa inveja o tempo todo. O Brasil, um tempo atrás, na época de Getúlio Vargas, ele tinha o nome de Estados Unidos do Brasil. Olha só, verdade. Como uma forma de copiar os Estados Unidos da América. Né? Que nós queríamos ser americanos e agir como americanos. E o quanto nós não temos isso, sabe? De olhar para os Estados Unidos com uma certa inveja da profunda democracia que os Estados Unidos tinha, né? Eu acho que hoje está mudado isso, mas que tinha a liberdade daquilo ali, sem que a gente caminhasse como os americanos caminharam. Né? Nós queríamos que simplesmente nós tivéssemos todas as liberdades. Existe nos Estados Unidos uma coisa muito boa, que é o profundo respeito sobre o coletivo, né? O profundo respeito ao outro. Que nós ainda temos que aprender isso bastante. Né? E os Estados Unidos têm uma coisa também, que eles têm uma visão de que o inimigo está lá fora. Né? Nós aqui no Brasil, nós temos a impressão que o inimigo está aqui dentro. Sim. Né? E aí nós começamos a combater entre nós mesmos. A sombra do brasileiro é uma sombra preconceituosa. Né? Nós temos preconceito contra o nordestino, nós temos preconceito contra o gaúcho, contra o carioca, contra o mineiro, contra uma série de coisas. Nós vemos o preconceito e a nossa sombra nas piadas que contamos. Total, né? Que ali, na risada, quando eu conto uma piada, seja ela sexista ou seja ela preconceituosa de alguma maneira, a minha risada, ela é a risada da minha sombra. Então, podemos dizer que a sombra do Brasil, ou as sombras do Brasil, ela vem de uma autoestima muito baixa, né? De um povo que ainda não sabe lidar com a sua própria grandeza. Né? Nós temos muito a oferecer para o mundo, muito. Né? Quando o brasileiro vai para fora do Brasil, ele é muito bem aceito, né? Porque nós trazemos no mundo uma alegria, né? Como uma vez um espanhol me falou, que o brasileiro é o português alegre. Né? Olha só. É o português feliz. Né? E nós temos esse sorriso, nós temos a alegria, nós temos o acolhimento, nós temos o abraço, e isso é a nossa, vamos dizer que seria a nossa luz. E somos muito cruéis com as pessoas aqui dentro. Né? Nós lutamos contra o pobre, né? Muitas vezes de uma maneira muito ruim, né? E temos uma profunda admiração ao rico e ao poderoso, ao carro bonito. Né? E quando isso não acabar no nosso Brasil ou diminuir, nós não vamos crescer enquanto uma nação. A sombra nossa talvez a falta de espelhos, né? É engraçado que quando os portugueses chegaram aqui, eles deram espelhos para os índios para conquistar. E quanto nós estamos precisando de espelhos hoje em dia? Sim, para se olhar com mais clareza, né? Sim. Mas verdade. Vamos lá, temos mais uma pergunta do Nelson aqui de Curitiba. Ele pergunta assim: como trabalhar a sombra do terapeuta? Como curar o curador quando a sombra aparece nele? Como enfrentar a sombra que se mostra a nós? Quando nós já vemos a sombra, ela está ali nos encarando e nos desafiando. Nós já vimos, mas não sabemos como lidar com ela. Então, como trabalhar com essa sombra do terapeuta? Veja só, é bem interessante, Nelson, essa sua pergunta. Porque nós olhamos, né, quando nós fazemos terapias, né, nós somos ou psicólogos ou qualquer outro tipo de terapia, né, terapeutas, as mais diversas áreas, nós adquirimos um determinado poder. Né? E desse poder, muitas vezes, nós acreditamos nesse poder e criamos uma persona e uma máscara do terapeuta, que está isento do bem e do mal, que está acima desse bem e do mal, está isento de qualquer problema. Né? Que nós temos a vida absolutamente bem resolvida, nós temos a resposta para tudo na vida dos outros. Né? A nossa sombra é a arrogância. Sabe? A sombra do terapeuta.
O terapeuta ele precisa saber que ele precisa entrar numa vestimenta, numa máscara profissional, séria, e ele precisa sair dessa máscara e voltar para ele. O terapeuta, muitas vezes, ele foca nas pessoas e tenta curar as pessoas, talvez como uma forma de curar a si mesmo. Né? Muitas pessoas procuram a terapia, os cursos de terapia, psicologia e tudo mais, para curar algo em si. Né? Poucas pessoas entram com aquilo simplesmente por uma profissão. Ela quer curar, ela quer entender algo que não está muito claro nela. E nós projetamos isso para as pessoas. Então, o que nós precisamos olhar, como nós olhamos para a sombra do terapeuta, nós temos a honra de que cada paciente que chega para a gente, ele é uma representação da nossa sombra que está ali. Né? E se nós reconhecermos isso e vemos também que nós aprendemos muito com as pessoas que nós estamos atendendo e ajudando, nós vamos integrando um pouco mais a nossa sombra. Muito bom. Vamos lá, nós já estamos praticamente encerrando a nossa entrevista. Ainda se tiver mais alguém que queira mandar perguntas, muito simples, pode mandar aqui pelo WhatsApp da rádio, né? E aí o Djalma já responde aqui. Tem perguntas aí, Djalma? Vamos ver se tem aqui. Tem bastante gente entrando aqui no WhatsApp. Né? São o pessoal que está parabenizando o programa. Tá ótimo, né? Gratidão para quem está nos acompanhando aí. Bom, eu estou vendo aqui que o Djalma tem um livro na sua mão aqui, que chama-se O Efeito Sombra. O Efeito Sombra é um livro que é da Debbie Ford, né? E da Marianne Williamson. E ela é do Deepak Chopra também, tem uma introdução do Deepak Chopra, né? Que fala o efeito sombra, que encontre o poder escondido na sua verdade. É um livro legal, eu acho que é um livro bem introdutório, assim, para quem quiser conhecer a sombra, né? Conhecer um pouco mais e adentrar um pouco no caminho da sombra. Então, tem muitos livros, né? Tem muitas coisas legais que acontecem. As terapias, de modo geral, né? Elas trabalham com essa sombra, né? Ela trazendo um pouco mais, em busca, todas as terapias que buscam integração, elas trabalham um pouco com a sombra. A gente tem que fugir somente das terapias ou das filosofias que nos levam somente para a luz. Isso que é bem foquem importante. somente a luz. O Jung falava, quanto maior a luz, maior a sombra. A partir do momento que nós negamos algo, né, na busca incessante que nós temos da evolução e da luz, dos contatos com seres cósmicos maravilhosos e tudo mais estamos sujeitos a sermos tomados pela nossa sombra. Né? Então, existe muita coisa legal para ser lida sobre a sombra. Existem grupos e trabalhos muito legais para serem vistos e trabalhados com a sombra. Mas o mais importante é saber, né? É um caminho devagar. Né? Ninguém vem para resolver a sombra nessa vida. Tá? Nós sabemos isso. Nós sempre criamos, né? Nós temos que resolver, ajudar a integrar e apoiar a nossa sombra pessoal. Né? E quando eu falo apoiar, é olhar um pouco mais para a sombra com amorosidade. Né? É reconhecer, sair um pouco do sentimento de culpa, de raiva, de autopunição e olharmos os nossos defeitos, né? Bem entre aspas, isso, com mais carinho, sabe? Que isso faz parte do nosso caminhar. Nós somos quem somos hoje graças a eles. Sim. Né? Que estão instigando o tempo todo a gente. Né? E a partir do momento que nós vamos integrando um pouquinho mais dessa sombra, nós vamos num caminho mais de paz. Né? Eu gosto muito do filme Senhor dos Anéis, porque o Senhor dos Anéis ele mostra uma briga da sombra. Né? Total, né? Porque ele tem um anel que representa todo o mal e todo mundo que tem contato do anel é submetido ao anel. E aí, quando eles destroem uma figura que representava todo o mal, né, essa figura não desaparece, porque ela continua se fortalecendo através da maldade das pessoas, e ela busca esse anel para ter o poder absoluto. O anel ninguém pode tocar um anel. E aí mesmo os magos mais poderosos evitam o anel, porque eles sabem que a partir do momento que tocar, eles vão ter uma sombra parecida com o seu poder. Então eles não tocam. A única pessoa que pode levar o anel é o Frodo, que é a pessoa com a menor sombra que existe por causa da aldeia de feliz que ele vivia, de uma vida pacata. E a partir do momento que ele leva esse anel, ele vai sendo transformado por esse anel. E ao momento que ele vai e destrói esse anel, né, com toda a saga que tem do Senhor dos Anéis, ele consegue destruir esse anel. Você vê que a figura mais maléfica e mais louca, que é o Sméagol,
né? É o que ajuda aquele que veio atrapalhar e tentando matá-lo para adquirir. Ele era viciado no anel, né? Como um adicto na droga dele, era aquela droga de conviver aquele mal. Ele ajuda de certa maneira, e de maneira muito improvável, ele ajuda o Frodo a destruir o anel, né? E a partir do momento que o Frodo destrói o anel, ele não é o mesmo, tanto que ele não consegue voltar para a aldeia. Ele precisa ir para o mundo eterno dos elfos, porque ele não consegue mais ficar, porque ele é outro. Ele não consegue entrar mais na inocência. O nosso caminho para encontrar a nossa sombra é um caminho como o do Frodo, que muitas vezes nós temos que passar por terríveis provações ou por grandes experiências na vida para que a gente possa integrar, né? E a partir do momento que nós integramos a nossa sombra, nós não somos os mesmos. Nunca mais seremos os mesmos. Podemos ser pessoas melhores. E a busca nossa possível não é nem a felicidade, e sim a paz. Essa é a busca possível ao ser humano. Que é o caminho do meio, né? É o caminho do meio. Ok. Djalma Lobo Júnior, minha gratidão para você que esteve aqui hoje, trazendo esse papo sobre a sombra. Eu quero saber como que as pessoas podem te encontrar aí nesse mundão, né? Dê os seus contatos, telefone, e-mail. Meu telefone é 41 991810404, né? Esse telefone também é o WhatsApp. E pode no Facebook, né? Tá o Djalma Lobo Júnior, sabe? Também pode me encontrar por ali, também tem no Instagram, só colocar ali que vai. Seu e-mail? O meu e-mail é djalmalobojunior@gmail.com. Djalma Lobo Júnior, JR, né? djalmalobojr@gmail.com. Repita o seu celular, que é o mesmo WhatsApp aí, né? Isso, é 41 99181 0404. Muito bom. Djalma, minha gratidão. O programa vai estar aqui com os microfones abertos para um próximo retorno seu e conversar um pouquinho mais com os nossos ouvintes aqui, falando sobre coisas aí que interessam esse desenvolvimento de pessoas, né? Eu que agradeço profundamente, agradeço os ouvintes também da rádio, dessa oportunidade de poder falar de um assunto tão lindo, né? Que na verdade ele é lindo e ao mesmo tempo é muito difícil de falar. Sim, né? Falar uma coisa agora de viver isso. Viver isso. Mas pensa bem, né? No sol quente do verão, uma sombra vai muito bem, né? Nós buscamos a sombra, né? Nós não aguentamos a luz pura. Não, é muito forte. Tá bom. Djalma, grande abraço para você, uma boa tarde, até um próximo momento. Vamos lá, ouvinte da Rádio de Bem com a Vida.com, você vai ficar com mais música agora na sua tarde de segunda-feira, né? Hoje que é dia 26 de março de 2018 e essa entrevista vai ficar postada no YouTube em um par de dias para que você possa ouvi-la novamente e até mesmo compartilhar. De Bem com a Vida, a rádio web do seu sossego. De Bem com a Vida, a sua rádio pela internet.